Doulu Dalu. Volume 17. Capítulo 115. Fazendo planos, grande mestre. O imperador Shuye olhou para Ning Fengzi com um pouco de surpresa. Mestre da escola Ning, eu não entendi muito bem o que você quer dizer. O mestre da escola Ning está se referindo a táticas. O bispo de Platina Salas ao lado falou. De fato, a força da Academia Shrek ultrapassa a da Academia Trovão. Mas ainda não ao ponto do que nós vimos. A razão pela qual eles podem obter esse tipo de vantagem é completamente devido à vantagem esmagadora na ordem em que os membros do time deles apareceram e as táticas que eles usaram. Aparentemente os espíritos de nenhum dos lados contêm o do outro. Mas na verdade, o lado da Academia Shrek forçou seus oponentes a serem restringidos devido a todos os tipos de fatores. Isso é, além disso, uma restrição completa. O uso inteligente de táticas e a ordem em que seus membros apareceram geraram as circunstâncias que nós estamos vendo. O olhar do imperador Shuye se focou, lançando um olhar questionador para Ning Fengzi. Ning Fengzi assentiu. Vossa Eminência Salas está correto. É por causa das táticas. O imperador Shuye disse confuso. Não pareceu, como nós vimos, que a Academia Shrek tinha táticas tão extraordinárias nas lutas anteriores. Pelo que você está dizendo, isso claramente não é devido à sorte. Salas sorriu calmamente, dizendo. É claro que isso não é sorte. Com aquela pessoa na Academia Shrek, como poderia haver tal tipo de coincidência? Parece que a escolha do Lorde Pontífice Supremo estava certa. O conhecimento sobre espíritos dessa pessoa é realmente muito profundo. Não é de se admirar que lhe seria permitido se tornar um ancião honorário. O imperador Shuye franziu o senho. Vossa Eminência Bispo Salas, eu não sei muito bem do que você está falando. Salas sorriu levemente, se levantando e dizendo. Vossa Majestade, eu tenho alguns assuntos para resolver. Eu estarei indo primeiro. Quanto ao que eu disse, o mestre da escola Ning sabe bem o que é. Pergunte a ele. Terminando de falar e sem esperar pelo imperador Shuye dizer qualquer coisa, ele levou seus vários guardas para fora dos assentos VIP. Um traço de irritação passou pelos olhos de Shuye e usando uma voz que apenas ele e Ning Fengzi podiam ouvir, ele disse pelo canto de sua boca. Esse Salas, ele realmente está cada vez mais desenfreado. Mestre da escola Ning, o que ele queria dizer com aquilo? Ning Fengzi disse. A pessoa de quem ele estava falando é o professor do Tang-san. Seu poder espiritual não é grande, perto do 30º nível ou algo assim, mas ele tem o status de ancião honorário do Hall dos Espíritos. Ele é uma pessoa da geração mais recente da escola Dragão Azul Relâmpago Tirano. Em todos os aspectos do estudo dos espíritos, até eu devo graciosamente dar um passo para trás. As pessoas familiares com ele o chamam todas de Grande Mestre. Grande Mestre? O imperador Shuye claramente também já havia ouvido esse nome e sua face imediatamente revelou uma expressão pensativa. Mestre da escola Ning, em relação a esse Grande Mestre, dê-me a sua avaliação dele. Ning Fengzi sorriu levemente, apenas silenciosamente sussurrando algumas coisas em seu ouvido. Os olhos do imperador Shuye repentinamente brilharam. Naquele momento, seu corpo de repente rompeu com um flash de uma aura imponente. Embora isso ocorreu por apenas um momento, o Doulu Osso sentando próximo a Ning Fengzi usou uma mão para suportar o ombro de Ning Fengzi, transmitindo um traço de poder espiritual. A aura que rompeu do imperador Shuye ficou completamente na frente dele e além de Ning Fengzi ao seu lado, ninguém mais sentiu qualquer coisa. Suprimindo o brilho, a expressão do imperador Shuye voltou ao normal. A aura real que rompeu agora há pouco havia desaparecido completamente. Mestre da escola Ning, isso é verdade? Ning Fengzi assentiu confirmando. Embora ele seja conhecido como lixo entre o clã Dragão Azul Relâmpago Tirano, parece para mim que ele é ainda mais importante do que a família Dragão Azul Relâmpago Tirano inteira. O imperador Shuye respirou fundo. Após o fim dessa competição de rankings, eu vou incomodá-lo por pedir que o mestre da escola Ning me ajude a recrutar esse grande mestre. As palavras que Ning Fengzi disse ao imperador Shuye agora há pouco foram bem simples. Quem quer que obtivesse o grande mestre, obteria o mundo. Ning Fengzi suspirou levemente. Se fosse tão fácil assim de recrutar o grande mestre, ele já estaria no Hall dos Espíritos agora. Eu farei a Vossa Majestade uma proposta. Se você quiser atrair o grande mestre, comece com o Tang-san. Ele é o discípulo com quem o grande mestre mais se importa. Também é apenas com ele que você poderá decidir a direção do grande mestre. Quanto a outros, mesmo que o chefe do clã Dragão Azul Relâmpago Tirano estivesse aqui, com o temperamento do grande mestre, ele ainda não iria se submeter. O imperador Shuye trocou um olhar com Ning Fengzi soltando uma longa respiração. Eu entendi. Eu vou preparar isso. A luta continuou. Xiao Wu ainda estava do lado da Academia Shrek, mas quem apareceu do lado da Academia Trovão já era o vice-capitão deles. Lei Dong, um mestre dos espíritos de batalha do sistema controle do 43º nível. Espírito. Aranha do Trovão ao quadrado. Como o mestre dos espíritos mais formidável do time da Academia Trovão, embora sua força geral estivesse um pouco abaixo da do capitão, ele ainda era extremamente poderoso. Aprimoração do corpo pelo espírito. Um som de ruptura ecoou do corpo de Lei Dong quando 8 feixes de raios saíram de suas costas,
tomando uma forma parecida com longas pernas de aranha. Embora elas não fossem tão longas quanto as 8 lanças de aranha de Tang-san, elas ainda pareciam extremamente peculiares. Além dessas 8 pernas de aranha de eletricidade, não havia nenhum outro lugar de seu corpo que exibisse qualquer mudança óbvia. 2 anéis de espírito amarelos e 2 roxos manifestaram sua força formidável. O próprio Tang-san também tinha anéis de espírito de aranhas, assim como seu único osso espiritual. Portanto, após ver o espírito do oponente, ele imediatamente prestou atenção extra, esperando talvez tirar algo de útil dele. Com o árbitro anunciando o início da luta, Lei Dong ergueu as mãos dos seus 2 lados e pressionou para baixo de novo. Seu terceiro anel de espírito imediatamente brilhou. As 8 longas pernas de eletricidade simultaneamente estocaram o chão e círculo após círculo de raios azuis foram liberados de suas palmas. Não na direção de Xiao Wu, mas sim diretamente no chão. A cor azul se espalhou, formando uma teia, rapidamente se espalhando pelos arredores. A área coberta pela teia azul brilhante de luz cresceu com uma velocidade impressionante. Xiao Wu cuidadosamente observou seu oponente, mas Lei Dong fechou seus olhos, claramente não disposto a deixar a habilidade confusão demoníaca de Xiao Wu interromper sua terceira habilidade espiritual. Os pés de Xiao Wu se moveram, silenciosamente vagando num círculo. Mas o corpo de Lei Dong seguiu seus movimentos com precisão, sempre se virando na direção dela. Seus olhos estavam fechados e os movimentos de Xiao Wu eram extremamente graciosos. Ser capaz de localizar a posição de Xiao Wu era sem dúvidas um efeito da sua habilidade espiritual. Aquela teia de aranha azul de luz era como seus olhos, percebendo tudo nos arredores. O ringue era bem grande e a teia de luz de Lei Dong parou de se esticar quando seu diâmetro chegou a 20 metros. Isso claramente não era o suficiente para cobrir o ringue inteiro, mas ela permaneceu nesse tamanho. Após aquela teia de luz ter se formado, ele começou, passo a passo, a andar na direção de Xiao Wu. Tang-san de repente entendeu. As táticas que Lei Dong estava usando agora eram muito similares às que Wu originalmente usou contra ele. Embora a habilidade fosse diferente, o método de liberá-la também era similar e as duas cobriam uma grande área. Embora o efeito da teia de luz de Lei Dong não fosse tão direto quanto o do anel de chamas desafiador de Wu, ela era claramente mais perigosa. Se Xiao Wu fosse envolvida por aquela teia de luz, ela claramente ficaria em perigo. Xiao Wu começou a acelerar. Quando ela viu Lei Dong se aproximando na direção dela, ela imediatamente começou a correr ao redor do ringue, abrindo a distância entre ela e Lei Dong o máximo possível. Sua forma de lidar com isso foi bem simples. Não era preciso conquistas especiais. Apenas ter certeza de não cometer nenhum erro. Manter a terceira habilidade espiritual consumiria muito poder espiritual. Porém, Lei Dong claramente não planejava dar esse tipo de oportunidade a Xiao Wu. Após dar alguns passos na sua direção, ele repentinamente parou, virando as mãos vazias para cima, simultaneamente erguendo os 2 braços. Cena estranha ocorreu. A teia azul de luz no chão se ergueu junto com seus braços, inesperadamente flutuando no ar dessa forma. Lei Dong de repente abriu seus olhos e com um grito, a teia azul de luz disparou, rapidamente perseguindo Xiao Wu. Xiao Wu era muito rápida. Não havia dúvida disso, mas aquele ataque tinha, afinal, 20 metros de diâmetro. Na fração de segundo em que Lei Dong abriu seus olhos, eles instantaneamente caíram sobre Xiao Wu, sua aura diretamente travando no corpo dela. A teia azul de luz girou, rapidamente descendo do céu, envolvendo a área da posição de Xiao Wu. Pulando e teleportando, Xiao Wu exibiu totalmente sua velocidade na esperança de ser capaz de escapar do ataque do oponente. Pelos seus cálculos, ela podia escapar completamente do alcance do ataque do oponente quando a teia de luz a alcançasse. Porém, Xiao Wu rapidamente descobriu seu erro. À medida que aquela teia de luz chegava cada vez mais perto dela, ela claramente sentiu uma força de atração que puxava seu corpo, uma da qual ela não conseguia escapar completamente quando usava o teleporte. Xiao Wu já tinha, afinal, lutado 2 vezes e agora ela não tinha muito poder espiritual restando. Assim ficou incapaz de continuar se teleportando. Quando a teia azul de luz revelou sua força gravitacional, ela não apenas desacelerou, mas a velocidade daquela teia azul de luz também aumentou abruptamente. Erguendo ambas as mãos, fios azuis de luz cresceram das palmas de Lei Dong, seu primeiro anel de espírito brilhando. 2 fios de luz atacando o corpo de Xiao Wu de direções diferentes. Isso foi feito da forma certa, precisamente no caminho que Xiao Wu precisava seguir e também logo após Xiao Wu ter usado seu primeiro teleporte, no momento antes dela poder continuar usando força. A habilidade de um mestre dos espíritos do sistema controle de compreender a situação da batalha realmente não era algo com a qual mestres dos espíritos do sistema ataque e poder poderiam se comparar. A situação de agora claramente mostrou que a experiência de batalha e percepção da situação de Lei Dong ultrapassavam as dos membros anteriores da Academia Trovão. O que havia para ser feito? Xiao Wu enfrentou uma escolha. Encarando os 2 fios de eletricidade espalhados atacando, o potencial de Xiao Wu apareceu. Pulando mais uma vez, os fios de eletricidade se moveram de acordo, perseguindo sua fina figura. No ar, Xiao Wu repentinamente se torceu e com sua cintura como o centro, fez um movimento praticamente impossível para o corpo humano,
inesperadamente e rigidamente passando a apenas alguns cum dos fios de eletricidade. Agora a teia de raios acima já estava caindo e Xiao Wu ainda não havia pousado, a deixando incapaz de se esquivar. Mas nesse momento, a cabeça de Xiao Wu se atirou para trás, sua longa trança de escorpião golpeando o chão. Explorando a força do rebote disso, ela mais uma vez voou por vários metros, a colocando para fora adiando o momento em que ela seria envolvida pela teia de raios. Dessa vez também foi o suficiente para lhe permitir cair no chão. Com os dois braços a suportando no chão, o arco de cintura foi ativado. Mas dessa vez, Xiao Wu não se esquivou novamente. Seu corpo foi atirado como uma bala de canhão, voando diretamente na direção da teia de raios. Com ambas as pernas perfeitamente retas, agora ela parecia como uma flecha deixando o arco. Surpreendentemente, no momento que Xiao Wu disparou, seu corpo estava perpendicular àquela teia de raios. O lugar pelo qual ela escolheu atravessar também era exatamente a maior fenda da teia. Com um sibilo, o corpo de Xiao Wu se moveu em resposta, inesperadamente perfurando a teia de raios. Mas seu corpo também brilhou com uma série de faíscas elétricas azuis. Agora, do lado de fora do ringue, Tang San já estava de pé, suas mãos fechadas com força, mas a situação no ringue claramente não era algo que ele podia mudar. De acordo com o plano, tendo perseverado por esse tempo, ela já deveria ter concedido. Até Tang San não havia esperado que Xiao Wu iria resolutamente escolher passar pela terceira habilidade espiritual do oponente dessa forma e Lei Dong naturalmente teria imaginado isso menos ainda. Após Xiao Wu passar por sua teia de raios, ela caiu no chão e desapareceu sem deixar rastros. Agora Xiao Wu estava no ar. A terceira habilidade espiritual de Lei Dong havia desaparecido. Esse era aquele momento estranho quando a força velha havia acabado. Mas a força nova ainda tinha que ser gerada. Se Xiao Wu estivesse em condições perfeitas agora, talvez ela poderia ter aproveitado essa chance para se aproximar do oponente e obter a vitória em um ataque. Mas na verdade, agora ela era incapaz de fazer isso. Até o seu corpo voltou ao chão em queda livre. A teia de raios havia sido superada e, além disso, com o menor dano possível. Mas os atributos suplementares de eletricidade da teia de raios havia completamente paralisado Xiao Wu, que não tinha poder espiritual o suficiente. Seu corpo delicado tremeu. Ela já estava incapaz de controlar a si mesma, deixando de lado aproveitar a chance para atacar. Lei Dong repentinamente respirou fundo. Vendo Xiao Wu caindo, ele naturalmente sabia que isso foi causado pela sua teia de raios. Respirando lentamente, 2 rios de eletricidade cresceram de suas palmas mais uma vez, se torcendo na direção de Xiao Wu. Contanto que ele usasse fios de eletricidade para paralisar completamente seu oponente, essa luta seria vitória sua. Caindo, atirando. A estimativa de Lei Dong foi muito boa. Mas o que Xiao Wu fez ainda foi uma solução completamente diferente. No momento em que ela estava prestes a pousar, a paralisia havia finalmente se dissipado. Usando as 2 mãos para bater no chão, o arco de cintura sendo ativado mais uma vez, ela disparou facilmente, passando pelos 2 fios de eletricidade, diretamente atacando Lei Dong sem pausas. Lei Dong ficou chocado. Como isso podia acontecer? A paralisia da sua teia de raios não deveria ser tão breve assim. Sim, a terceira habilidade espiritual de Lei Dong realmente tinha uma capacidade de controle muito poderosa. Mas não se esqueça de que antes, quando Xiao Wu passou por sua teia de raios, foi pelo seu ponto mais fraco e, naquele momento, Lei Dong estava completamente despreparado para as ações dela e estava naturalmente incapaz de focar completamente seu poder espiritual. Cobrir uma área maior também significava que o poder de ataque certamente seria menor nessa área. Até espíritos do atributo trovão eram incapazes de transcender esses fatos. Era precisamente por causa disso que o ataque de raios que Xiao Wu aguentou estava longe do que Lei Dong imaginou. Também foi por causa disso que ela conseguiu pular novamente na fração de segundo antes dela atingir o chão. Julgamento preciso? Essa foi a explicação que pessoas perspicazes deram. Mas na verdade, embora Xiao Wu tivesse feito um cálculo simples, secretamente em seu coração, ela ainda considerou que foi capaz de obter esse resultado devido à sorte. A distância entre as 2 pessoas rapidamente diminuiu. Cada vez que Xiao Wu tocava no chão, ela iria estranhamente mudar de direção. Até no ar, seu corpo flexível, como se não tivesse ossos, também podia fazer todo tipo de movimentos inumanos para evitar os ataques bloqueadores dos fios de eletricidade. Vendo Xiao Wu se aproximar cada vez mais, a expressão de Lei Dong claramente ficou mais frenética. Contanto que ele estivesse assistido às lutas anteriores da Academia Shrek, ninguém se esqueceria do que Xiao Wu havia feito com aqueles mestres dos espíritos dos quais ela se aproximou. Lei Dong naturalmente não era uma exceção. Sem nenhuma outra escolha, o 4º anel de espírito de Lei Dong brilhou. Agora não havia tempo o suficiente para preparar outra teia de raios. Tudo no que ele conseguiu pensar foi em imediatamente derrotar seu oponente com sua 4ª habilidade espiritual. Intensas luz azul se espalhou ao longo dos braços de Lei Dong e para fora, as 8 longas pernas azuis atrás dele dispararam para cima. 8 linhas de raios crescendo e se fundindo entre seus 2 braços. Um anel, com 3 metros de diâmetro e tão grosso quanto um braço, apareceu diante de Lei Dong. Essa era a 4ª habilidade espiritual de Lei Dong, o Anel Bloqueador Divino. Assim como a 4ª habilidade espiritual de Tang San,
A prisão azul prateada, o anel bloqueador divino não podia ser evitado. Ele podia apenas ser rigidamente quebrado com poder espiritual. Luz azul piscou e a figura voando estranhamente de Xiao Wu repentinamente parou. Ela já estava completamente paralisada. O anel bloqueador divino de 3 metros de diâmetro já tinha encolhido para o tamanho de sua cintura, firmemente prendendo Xiao Wu no seu meio. Onda após onda de raios azuis piscaram ao redor de Xiao Wu, fazendo sua face ser tomada por uma expressão de dor, sua face ficando pálida. Nós concedemos. A voz do grande mestre ecoou prontamente. A luz do anel bloqueador divino escorreu, se misturando ao chão. No momento em que Xiao Wu estava prestes a atingir o chão, Tang San já havia corrido até o lado dela, a segurando. O corpo de Xiao Wu estava escaldantemente quente, ainda sofrendo espasmos por causa da irritante eletricidade. Vendo ela com os olhos ainda firmemente fechando, o coração de Tang San doeu indescritivelmente. Erguendo sua cabeça para olhar para o oponente, a face de Lei Dong também já havia se tornado um pouco pálida devido ao resultado de consecutivamente usar suas terceira e quarta habilidades espirituais. Se não fosse pelo grande mestre ter proibido Tang San de participar nessa luta, agora ele teria imediatamente entrado no ringue para terminar a luta por Xiao Wu. Carregando Xiao Wu, Tang San, passo a passo, saiu do ringue e o quinto representante da academia Shrek, Dai Mubai, sem pressa caminhou para dentro. No momento em que os dois passaram um pelo outro, a orelha de Dai Mubai tremeu, seu olhar encontrando com o de Tang San, dando um vigoroso aceno com a cabeça para ele. Dai Mubai não andou rapidamente, mas cada passo foi deliberado. Em seus olhos, suas cruéis pupilas duplas brilharam com uma luz monstruosa, fixados no oponente. Vendo o inexpressivo Dai Mubai andando na direção dele, por alguma razão, Lei Dong repentinamente sentiu seu coração tremer. De alguma forma incapaz de respirar. Tigre branco de olhos cruéis Dai Mubai, espírito, tigre branco, poder espiritual do 44º nível. Mestre dos espíritos de batalha do sistema poder e ataque. Capitão do time da academia Shrek. Uma série de informações passaram pelo coração de Lei Dong. Ele sabia que seria impossível para ele vencer essa luta. Em seu prévio confronto com Xiao Wu, ele já havia consumido muito poder espiritual e a força de Dai Mubai já havia sem dúvida sido exposta muito tempo atrás nas lutas anteriores. Ele entendia que tudo o que ele podia fazer agora era o que Xiao Wu havia feito com ele, gastar o máximo do poder espiritual possível do oponente, criando condições para a vitória do seu último companheiro, o capitão do time da Academia Trovão. A Academia Shrek ainda tinha 3 lutadores agora, todos com força acima do 40º nível. A dificuldade para a Academia Trovão obter a vitória nessa luta podia facilmente ser imaginada. Mas eles com certeza não podiam se render. A competição de rankings era apenas uma avaliação para as finais. Se eles fraquejassem agora, não haveria necessidade deles lutarem nas finais. Com uma leve luz piscando, a face de Tang San revelou uma expressão fria como gelo, suas mãos se cruzaram sobre seu peito. Cada vez que uma luz piscava em seus olhos, o ar ao redor de suas mãos seria um pouco congelado. Xiao Wu se deitou silenciosamente próxima a ele, sua cabeça descansando no colo dele, o cetro de cura de Jiang Zhu liberando raios de luz para tratá-la. Agora há pouco quando ele passou por Dai Mubai, ele usou um método de transmissão de som secreto para dizer a ele: irmão mais velho, vingue a Xiao Wu. Tang San geralmente muito raramente se referia a Dai Mubai dessa forma. Da voz dele, Dai Mubai naturalmente podia dizer o quão agitado Tang San estava. Por Xiao Wu, Tang San faria qualquer coisa. Dai Mubai suspirou internamente, olhando para o não distante Lei Dong. Ferir Xiao Wu conta como o fim da sua sorte. Comecem a luta. As regras da competição de rankings diziam que os contestantes não podiam ter tempo para descansar. Quando Dai Mubai chegou na sua posição designada, a luta começou. Umf. Dai Mubai bufou friamente, denso poder espiritual branco imediatamente saiu de seu corpo, 4 intensos anéis de espíritos apareceram. Sons de ossos estalando de fazer os dentes trincarem acompanharam o crescimento do corpo de Dai Mubai, o aprimoramento do corpo do tigre branco sendo completado. Sem qualquer hesitação, no instante em que o aprimoramento do corpo pelo espírito de Dai Mubai se completou, ele já estava dando longos passos, avançando na direção do seu oponente. As pupilas de Lei Dong se contraíram. Ele sabia que, nesse momento, a questão era por quanto tempo ele podia bloquear Dai Mubai. Ele podia claramente ver o desprezo nos olhos cruéis de Dai Mubai. Eu ainda sou um mestre dos espíritos do 43º nível, apenas um nível abaixo de você. Mesmo que seu espírito seja inatamente melhor do que o meu, isso ainda não é o suficiente para você me desdenhar. Após um momento de avaliação, o 4º anel de espírito de Lei Dong brilhou diretamente. Mais de 50% do seu poder espiritual já havia sido consumido por Xiao Wu e ele sabia que se ele liberasse outras várias habilidades espirituais, ele poderia não ter poder espiritual o suficiente para usar sua 4ª habilidade espiritual nem mesmo uma vez. Para ter o maior efeito em Dai Mubai, ele decidiu usar seu golpe mortal. O anel bloqueador divino apareceu diante de Lei Dong por uma segunda vez, mas Dai Mubai nem mesmo pareceu ver o brilho do anel bloqueador divino se condensando. Seu primeiro anel brilhou e uma camada de luz branca cobriu Dai Mubai. Precisamente a primeira habilidade espiritual de Dai Mubai,
A barreira do tigre branco. Lei Dong estava furioso, olhando para o tranquilo Dai Bai, como se ele quisesse perguntar: não me diga que você quer usar sua primeira habilidade espiritual para bloquear a minha quarta? Você é muito arrogante. O anel bloqueador divino desapareceu diante de Lei Dong. No momento seguinte, ele já havia afetado Dai Bai completamente. O anel de raios imediatamente parou o avanço de Dai Bai. Ondas após ondas de eletricidade romperam do anel bloqueador divino, imediatamente se estendendo sobre o corpo inteiro de Dai Bai. Assim como Lei Dong pensou, como um primeiro anel de espírito poderia bloquear a restrição de um quarto anel de espírito? O olhar de Dai Bai não exibiu nenhuma mudança. As pupilas duplas de seus olhos cruéis continuavam fixadas no oponente. Após Lei Dong ter usado completamente sua quarta habilidade espiritual, ele exibiu sinais claros de gasto em excesso de poder espiritual. Seu corpo inteiro balançou e sua face estava tão branca quanto papel. Os cantos de sua boca revelaram um traço de desdém. Dai Bai de repente encarou o céu, um rugido feroz irrompendo de sua boca. Logo em seguida, uma cena deixou todos os professores e estudantes da Academia Trovão surpresos. Os anéis de espírito de Dai Bai ainda não mudaram, mas a superfície de seu corpo ainda exibiu um glorioso brilho dourado. O pelo branco que apareceu por causa do seu aprimoramento do corpo pelo espírito inesperadamente se tornou completamente dourado. Cachá, com um som de algo se quebrando, todos os seus músculos se fortaleceram. Sua força irrompeu num instante. Os olhos cruéis de Dai Bai se arregalaram e o anel bloqueador divino o restringindo, se enfraqueceu com um gemido. Peng, faíscas de luz azul se espalharam no ar. O anel bloqueador divino foi partido em pedaços. Dai Bai, como um tigre preparado para atacar, pulou para frente. Como isso era possível? Nesse momento, não apenas a de Lei Dong, mas a mente de todas as pessoas da Academia Trovão já estavam em branco. Eles não entendiam como Dai Bai, claramente sem usar nenhum anel de espírito, conseguiu se libertar da restrição da quarta habilidade espiritual de Lei Dong. Como é que ele não ficou paralisado pela intensa eletricidade do anel bloqueador divino? Dai Bai naturalmente não lhes daria a resposta. Assim que o professor da Academia Trovão voltou a si, Dai Bai já havia alcançado Lei Dong. Ainda sem usar habilidades espirituais, ele apenas deu um golpe com uma pata de tigre, pesadamente lançando-se contra o ombro de Lei Dong. No instante em que a pata de tigre o atingiu, as garras de tigre foram ejetadas. O corpo de Lei Dong foi diretamente atirado para fora do ringue como um espantalho. Antes dele perder a consciência, ele claramente ouviu o som de seus ossos se desintegrando. As afiadas garras de tigre deixaram para trás 5 profundos cortes cheios de sangue nas suas costas e todos os ossos em seu ombro esquerdo foram completamente esmagados. Se Dai Bai não tivesse se segurado, apenas essa pata teria tirado a vida dele. Jogando seu oponente para longe, Dai Bai parou como se não houvesse mais nada para fazer, se virando e andando de volta na direção do lugar onde ele havia começado a luta. Seu olhar se encontrou com o de Tang San, uma fraca energia roxa brilhando em seus olhos cruéis. A face de Tang San conteve um leve sorriso, levantando o dedão para Dai Bai. A troca de expressões desse lado não foi percebida pelo lado da Academia Trovão. A condição de Lei Dong era extremamente séria. Agora, suas costas inteiras já estavam tingidas de vermelho sangue. Ele estava inconsciente, seu braço esquerdo pendendo flacidamente. A força de Dai Bai era ainda mais tirânica do que o imaginado e junto com os ossos de seu ombro sendo esmagados, também havia indicação de várias costelas terem sido despedaçadas. Com ferimentos tão sérios, deixando de lado os últimos 2 rounds da competição de rankings, ele podia não ser capaz de participar nas finais. O professor da Academia Trovão protestou ao comitê da competição praticamente instantaneamente. O árbitro correu até diante de Dai Bai para questioná-lo e Dai Bai lhe deu uma explicação bem simples. Embora ele tivesse a vantagem dessa vez, seu oponente não concedeu. Ele também não matou seu oponente, apenas o golpeou para fora do ringue. Ele não havia violado nenhuma das regras da competição. Os fatos eram tais. O que quer que fosse dito, Dai Bai não matou seu oponente e naquele momento o lado da Academia Trovão também não havia concedido. Dai Bai continuou orgulhosamente parado no centro do ringue, abaixando sua cabeça para olhar para sua mão direita. Em seu coração ele não conseguiu conter a sensação do seu sangue fervendo. Finalmente ele não precisou ocultar sua força. A sensação de sempre se segurar realmente não era prazerosa. Desde o início da competição, a pedido do grande mestre, ele nunca usou sua força completa. Como o capitão, vendo seus companheiros obtendo vitória após vitória no ringue, enquanto seu número de vitórias permanecia modesto, como isso poderia ser uma sensação confortável para uma pessoa competitiva como Dai Bai? Apenas o grande mestre poderia conseguir convencê-lo a fazer isso. Dai Bai era o mais velho dos 7 demônios da Shrek e ele também era quem cultivava há mais tempo. Agora ele já não estava mais no 44º nível e sim no 45º. Ele havia acabado de atravessar a barreira no dia antes de ontem. A razão pela qual ele conseguiu quebrar a restrição com apenas sua habilidade do primeiro anel de espírito com certeza não foi sorte. Lembrando-se disso, Dai Bai sentiu uma gratidão ainda maior a Tang San. Como ele conseguiu isso? Por que a paralisia dos raios não tiveram nenhum efeito nele? Muito simples, por causa de uma erva imortal. O singular crisântemo de veludo do céu. Ao comer o singular crisântemo de veludo do céu,
Ele supriu energia aos 4 membros, o sangue fluiu pelos 8 meridianos, aperfeiçoando o corpo Vajra ao cubo imortal. Vajra imortal era claramente um exagero, mas isso também ilustrava o efeito dessa erva imortal. Podia-se dizer que o espírito tigre branco de Dai-Mubai e o singular crisântemo de veludo do céu traziam o melhor um do outro. O girassol crista da fênix de Mahongijun havia removido a ameaça do fogo cruel, purificando seu espírito fênix. Como poderia não haver nenhuma vantagem para Dai-Mubai? Agora o corpo de Dai-Mubai podia ser chamado de Vajra imortal, poderosa resistência a todos os atributos. Até Zhao Wuji, que caminhava na mesma rota, estava cheio de elogios a ele. A paralisia dos raios não era realmente ineficaz em Dai-Mubai, porém o poder espiritual do oponente era menor do que o dele e sua resistência física era muito poderosa. Naturalmente isso iria enfraquecer substancialmente o efeito dos raios. Pelo menos o anel bloqueador divino não foi o suficiente para restringir seus movimentos. E o principal efeito do anel bloqueador divino estava na paralisia que ele causava. Ele não era tão durável assim sozinho. Em circunstâncias onde ele era incapaz de causar seu efeito paralisante, como ele poderia conter Dai-Mubai? Essa era a verdadeira força de Dai-Mubai, com sua condição física após ter comido o singular crisântemo de veludo do céu, deixando de lado um oponente com o mesmo número de anéis de espírito. Até se possuísse um anel de espírito a mais do que ele, o oponente ainda poderia não ser capaz de feri-lo. Abrupta violência e tirania, essas eram as características de Dai-Mubai. As instruções do grande mestre para ele foram de transformar essa tirania em dominação absoluta do mundo. Com as negociações tendo falhado, o membro final da Academia Trovão e também o capitão deles, finalmente subiu. E o Tianxin elevado a 4, um mestre dos espíritos de batalha do sistema poder e ataque do 43º nível, espírito, dragão azul relâmpago tirano. Um discípulo direto do clã dragão azul relâmpago tirano das 7 grandes escolas. Na árvore genealógica, ele era o primo mais velho por parte de pai de Yu Tianheng da Academia Imperial Seldou. Sua força era apenas levemente inferior à de Yu Tianheng. Vendo Yu Tianxin subir, as sobrancelhas do grande mestre se franziram levemente. Ele e Liu Erlong ambos nasceram do clã dragão azul relâmpago tirano. Yu Tianheng era seu sobrinho direto e esse Yu Tianxin também era um sobrinho distante dele. Ainda mais, ele era o neto do pai de Liu Erlong. Liu Erlong era sua tia direta. Vendo alguém do clã, era difícil para o grande mestre não se lembrar da situação dele e de Liu Erlong. Ele já havia dito a Dai-Mubai que ele não precisava se segurar, contanto que ele não violasse as regras e matasse seu oponente. Não era porque ele era desarrazoado, mas sim porque ele não queria que seus assuntos influenciassem os 7 demônios da Shrek. Você pagará o preço por tudo que você acabou de fazer. E o Tianxin olhou resolutamente para Dai-Mubai. Como o capitão do time Trovão, tendo visto seu companheiro tão seriamente ferido, seus olhos já estavam um pouco vermelhos. Dai-Mubai disse indiferentemente. Isso dependerá de você ter ou não a capacidade. Bufando friamente, e o Tianxin rugiu gravemente, liberando seu espírito. Uma estonteante luz azul repentinamente se acendeu no espaço entre as sobrancelhas de Yu Tianxin e logo em seguida, a luz azul abruptamente se espalhou, do espaço entre suas sobrancelhas para todo seu corpo, faixa após faixa de violenta eletricidade roxa azulada e rompendo como cobras, rodando com ele no centro. Havia o símbolo de um raio azul na sua testa. Diferente de Yu Tianheng daquela vez, seu corpo tinha 2 lugares que se transformaram por causa do aprimoramento do corpo pelo espírito. As mudanças que apareceram foram seus 2 braços. As mangas explodiram completamente em cinzas por causa de seus braços aumentando, o comprimento de seus braços crescendo meio chi elevado a 5, os 2 braços extremamente musculosos, cobertos por escamas roxas azuladas, suas mãos se transformando em garras cobertas pelas mesmas escamas, cada junta da sua mão se tornando extremamente grossa. Serpentes de eletricidade roxas azuladas rodando em torno de seu corpo estavam constantemente coagulando ou escapando de seus braços. Os 2 anéis de espírito amarelos e os 2 roxos não espiralaram ao redor de seu corpo como nos outros mestres dos espíritos, mas sim espiralaram especialmente em volta de seus braços, os 2 lados tendo cada um 2 anéis de espírito. O espírito dragão azul relâmpago tirano, a partir do 30º nível, cada anel de espírito obtido iria fazer o corpo se transformar num dragão. Daquela vez Yu Tianheng estava apenas no 39º nível e consequentemente tinha apenas um braço desse jeito. O atual Yu Tianxin já havia passado do 40º nível e assim, seus 2 braços tinham a forma de braços de dragão. Quer fosse em aura ou na postura imponente, agora ele era muito mais poderoso do que Yu Tianheng naquela época. Observando seu oponente, Dai-Mubai sentiu amplamente a pressão que seu oponente emitia como se ela o atingisse na face. Originalmente, quando ele enfrentou Yu Tianheng foi a primeira vez em que Dai-Mubai sentiu esse tipo de pressão causada por um espírito. Agora, esse tipo de sensação também estava sendo emitido pelo oponente diante dele. Como uma das 3 seitas superiores, não havia necessidade de se duvidar da força do espírito do clã azul relâmpago tirano. Porém Dai-Mubai acreditava que após comer o singular crisântemo de veludo do céu, seu próprio espírito tigre branco com certeza não seria inferior ao do seu oponente. Olhando para os olhos avermelhados do oponente, as pupilas duplas dos olhos cruéis de Dai-Mubai ficaram ainda mais escuras. Os 2 se encararam dessa forma,
Nenhum cedendo uma fração sequer. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.